Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma situação que acontece com uma certa frequência no consultório, que são as trincas e fraturas dentais. Como que a gente procede nesses casos? Qual a conduta que deve ser tomada? A gente precisa diferenciar trinca de fratura. Eu vou dar um exemplo bem simples para vocês poderem entender. Imagina uma janela de vidro. Bateu uma pedra nela, ela trincou, mas não quebrou. Então fica aquela linha de fratura na janela. Só que ela tá lá, ela continua intacta. Só que toda vez que você abre e fecha a janela, aquelas duas partes que estão trincadas, elas se movimentam. Vamos agora trazer isso para o dente. Normalmente, isso é causado por algum problema na mastigação, ou o paciente morde alguma coisa dura, o dente já está fragilizado, ou por uma restauração muito grande, ou por uma cárie muito grande e o dente trincou. Primeiro que esse diagnóstico é bem difícil. O paciente normalmente vai ter dor constante no dente, mesmo que já tenha um tratamento de canal. Pode acontecer quando é uma coisa um pouquinho mais extensa, né? Já faz um certo tempo que isso aconteceu, pode ocorrer edema na gengiva, que é um inchaço, pode formar uma fístula, pode haver secreção de pus saindo de dentro da gengiva. Isso quando acontece essa trinca na raiz. Então, como eu expliquei naquele exemplo da janela de vidro, a trinca tá lá. Vamos dizer que essa trinca ocorreu na raiz. Então, a raiz está ali contínua, tem uma trinca, só que não fraturou e não deslocou. O que acontece? Cada vez que o paciente encosta no dente, vai morder alguma coisa, vai mastigar, vai haver um certo movimento entre esses dois pedaços da raiz. E isso vai gerando uma dor constante. Vai aumentando e pode vir até a fraturar de vez. Se essa trinca for na coroa do dente, que é a parte que está acima da gengiva, é mais fácil o tratamento, porque é só a gente remover aquele pedaço, restaurar o dente e pronto. Se for na raiz, infelizmente, não tem jeito. A conduta e o tratamento é a extração do dente, porque não tem o que fazer, não tem como consertar uma trinca. Além disso, a trinca, ela gera todo esse desconforto para o paciente e o diagnóstico é extremamente clínico, porque na radiografia a gente não consegue identificar a trinca. Até porque, normalmente, quando a gente vai fazer um raio-x, a gente incide o feixe do raio-x na direção do dente. Se a trinca estiver no mesmo sentido do raio-x, ela não aparece. A gente só consegue ver se ela estiver num sentido oposto ou transversal. A trinca está nesse sentido, o raio-x vem nesse, aí a gente consegue ver na radiografia. Se ela estiver nesse sentido e o raio-x vindo nesse, a gente não consegue visualizar. Então, é um diagnóstico bem difícil. É extremamente clínico. Tem casos que a gente pode também fazer uma cirurgia, quando a gente desconfia pelos sintomas do paciente, pelo histórico que o paciente nos revela, a gente pode fazer também uma cirurgia exploratória, rebater a gengiva, olhar a raiz, para daí sim, com certeza, tomar a conduta mais correta. Ou pode-se também fazer uma tomografia, naqueles casos onde a gente tem bastante dúvida se realmente existe uma trinca ou não. Então, com relação à trinca, é isso. Infelizmente, é um caso que, quando detectada, diagnosticada, o tratamento é a extração de fratura. A fratura é uma situação que acontece, que é um pouquinho mais severa que a trinca, porque a trinca, como eu falei, os dois pedaços do dente, eles não se separam. A fratura já há uma separação. Aí também a gente tem a mesma situação que eu falei com relação à trinca. Pode ser na coroa
ou pode ser na raiz. Sempre quando é na coroa é mais tranquilo, porque a gente remove aquele pedaço e restaura o dente ou faz uma coroa protética. Tem casos onde o paciente quebra o dente, ocorre uma fratura, e essa fratura ela vai em direção à raiz, chega a fraturar abaixo do nível da gengiva. Quando isso acontece e não compromete a raiz do dente, a gente consegue salvá-lo. Depois que a gente remove aquele pedaço fraturado, a gente faz essa cirurgia na gengiva e deixa o pedaço de dente sadio acima da gengiva e consegue dar sequência no tratamento com canal, se for o caso, restauração ou até uma coroa protética. Agora, quando essa fratura envolve a coroa do dente, indo em direção à raiz, já pega uma parte mais profunda da raiz, que é o que a gente chama de terço médio. Imagina, vamos dividir uma raiz em 3 partes. Se pega só a parte mais inicial, que é mais próxima à coroa dentária, a gente ainda consegue, dependendo do caso, salvar. Se já pega do terço médio da raiz para baixo, aí também já não tem mais o que fazer, a conduta é a extração do dente. Ou também nos dentes, principalmente os molares, né, que eles têm uma divisão das raízes, uma raiz para cá, outra para cá, quando for o inferior, e quando for o superior, que tem 3 raízes, uma para cá e a outra para cá. Essa região a gente chama de furca. Quando a trinca ou a fratura chegam a essa região de furca, aí não tem o que fazer, independente de ser mais próximo à coroa ou não, a conduta é a extração também. Então, trinca e fratura, além do diagnóstico, né, muitas vezes ser mais difícil, mas infelizmente são situações que acontecem onde o tratamento é mais radical, que é a extração. Aí depois disso a gente tem que repor esse dente, né, na boca, via implante, via prótese, tudo vai depender da situação dos outros dentes, né, se tem outras falhas ou não, mas aí a gente vê qual que é a melhor forma de repor esse dente. Mas o importante, havendo uma trinca ou fratura e sendo necessária a extração do dente, é muito importante a gente repô-lo no arco dentário.